Boa noite. Faz tempo que eu não venho de terça-feira, estou acostumada a falar bom dia. Legal, né? Bastante gente. Muito obrigada por vocês terem vindo. Não só pela casa, mas... Tá funcionando isso aqui? Mas principalmente por vocês mesmos, né? Porque o fato da gente vir ao centro, ou a qualquer lugar, aonde a gente está buscando o nosso melhor, a gente está mostrando o nosso investimento, né? Nosso investimento na gente. Então, como o tema é um projeto de Deus, a primeira movimentação positiva que a gente faz é ir em busca de qualquer coisa que ajude a gente a ser mais feliz, a ter uma vida mais tranquila. E quando eu falo mais tranquila, como a gente não tem controle das coisas de fora, muitas vezes, ela começa assim, mais tranquila aqui dentro, né? Sabendo que a gente está procurando um apoio. Porque ninguém tem, não é porque a gente é um projeto de Deus, né? Não é porque a gente encarna que a gente tem que fazer as coisas sozinhos, né? Muito pelo contrário, a gente está aqui para se ajudar, né? Até falei no domingo, na outra palestra, que nós somos os aplicativos, né? Os apps, as aplicações de Deus, cada um com a sua peculiaridade, cada um com o seu dom, cada um com a sua facilidade. E o papel da gente é um ajudar o outro, porque não dá para saber tudo, né? Então, cada um tem uma informação, um dom para oferecer e para trocar. Isso aqui é um pouquinho da bibliografia que eu gosto de pôr, que é a minha base, assim. Mas a gente lê tanta coisa, né? A gente ouve tanta coisa e a gente observa tanta coisa. Eu gosto muito de quando eu estou lendo, sempre me vem um tema na semana ou no dia, e aquilo eu vou observando durante o meu dia, eu vou observando nas pessoas, né? Bom, como a gente vive no planeta Terra, e o planeta Terra é governado por Jesus, ele é nosso anfitrião da noite, né? Então é com muita gratidão e com muito amor que eu sempre convido ele para abrir as palestras. Pelo menos a maioria das minhas palestras, vocês sempre vão ver Jesus em primeiro lugar, né? É o primeiro da fila. Ele faz tanto por nós, né? E é encantador o olhar dele. É um olhar de acolhimento. Como diz Divaldo, achei tão bonito quando o Divaldo falou isso, quando ele diz assim, que o olhar de Jesus é um olhar que oferece tantas coisas, mas ao mesmo tempo ele pede algo. E eu fiquei olhando e fiquei observando isso. Para cada um vai ser um pedido, embora o pedido seja o mesmo, olha que interessante, porque a gente sabe que Jesus, o que ele mais queria é que a gente aprendesse, que a gente aprenda a amar como ele amou. É bonito isso, eu sei, é lindo, né? Mas vamos combinar que nem sempre é fácil, né? Principalmente como ele amou. Não sei, não cheguei lá ainda no patamar dele. Então, eu mais ou menos imagino pelas coisas que ele fez, que ele faz, pelos missionários que vêm em nome dele, mais ou menos assim eu imagino, mas eu não cheguei lá, então eu ainda não sei sentir esse amor que ele sente. Mas aí, vamos pegar esse gancho assim, né, amar como ele amou, e vamos olhar um pouquinho para cada um, olhar para a sua vida, para a nossa vida, e pensar aonde está faltando eu aplicar um pouquinho desse amor. Pode ser que seja com o meu filho, um desafio para mim. Pode ser que seja com o marido, com a esposa. Pode ser que seja no trabalho. Pode ser que seja comigo mesmo, que eu não me aceite. Sempre tem na aquarela da vida uma corzinha que é mais difícil para a gente. Sempre tem. Porque, embora a gente tenha todas as virtudes de Deus dentro do nosso coração, cada encarnação
a gente vem assim para dar uma estudada mais funda numa determinada cor. A gente acaba aprendendo um pouquinho de tudo, mas tem sempre um pontinho que pega mais assim na vida da gente. Pode reparar que nós não temos os mesmos desafios. Alguns têm um desafio mais profundo na área da saúde, outros têm um desafio mais profundo no relacionamento, outros com dinheiro, ganhar dinheiro é difícil, né? Você está sempre perdendo, aquela dificuldade. Outros têm desafios na sexualidade, outros na maternidade. Cada um de nós tem o seu próprio desafio. Então, vamos meditar um pouquinho aonde eu posso aplicar esse amor que ele pede de nós nessas áreas mais difíceis. E trabalhar com consultoria, que é para a gente poder entrar em sintonia com ele e usar a nossa criatividade, porque Deus nos deu as cores, né? Estão todas dentro de nós. Nós somos o pincel. E Jesus, ele deu as dicas para ensinar a gente a pintar. É mais ou menos isso, não é tão difícil assim. Porque o que complica não é que a gente tem que fazer as coisas, é que a gente tem uma ideia de que a gente tem que ser perfeito como se isso fosse possível, né? Perfeito vem do latim perfectum, que significa já terminado. Não está nada terminado. Nós somos perfectíveis, a gente pode sempre se aprimorar. Então, esses quadros que a gente vai pintando, que a gente vai treinando, eles vão sendo melhorados vida a vida, né? Momento a momento. É assim, é uma coisa natural. E Deus não pede para a gente fazer as coisas de repente. É um processo. Né? Até falei isso no domingo, desculpa se eu estiver me repetindo, mas a gente está em treinamento, viu, gente? Não sei se vocês sabem, mas encarnação, processo encarnatório, podia ter outro nome, podia ter, sim, treinamento, né? Cada encarnação é um treinamento diferente. A gente está sempre treinando alguma coisa. Se a gente está em treinamento, é óbvio que eu vou errar, não é? Que eu vou cair, que eu vou quebrar o copo, que eu não vou pintar direito, que eu vou pegar uma outra tela, que eu vou usar uma borracha, que eu vou ferir, que eu vou ser ferida, que eu vou trair, que eu vou ser traído. É treinamento. Eu gosto da palavra treinamento porque ela deixa a gente com os pés no chão, na humildade de se enxergar como você é no momento que você está, nem mais, nem menos. Então, eu sou a Gabi, eu sei isso, eu não sei aquilo, eu tenho umas qualidades aí que já estão legais, e eu tenho um monte de encrenca para resolver, e eu tenho outras coisas que eu ainda não sei fazer. Então, assim, num linguajar mais simples, para a gente não complicar muito as coisas, porque a gente gosta de complicar, né? A gente gosta de dramatizar, gosta de pôr uns objetivos muito altos, inalcançáveis, né? Ou a gente admira aquelas pessoas, assim... A gente coloca goals, a gente coloca objetivos muito, muito distantes da nossa realidade. Aí a coisa fica difícil e a gente começa a ficar frustrado. Não é assim. Vamos olhar para onde a gente está e vamos fazer o que dá. E o que a gente pode com boa vontade. Mas é para olhar. É para olhar, né? Deus, ele é interessante. Eu vejo muita gente falar assim, é o duro da vida que ela não vem com manual, né? Eu não acho, não. Ultimamente eu ando pensando bem diferente. Eu vejo um monte de manual. Eu vejo que Deus deixa um monte de manual para a gente olhar. Um deles é a natureza, como ela funciona, os seus ciclos, né? Pacificamente, as transformações, tudo sendo reaproveitado e reciclado e transmutado. Os animais, a maneira com que eles têm os seus filhotes, criam para serem independentes. A gente cria nossos filhos para serem independentes? Todo mundo ensina o seu filho desde pequenininho a fazer a cama? Que nem falou aquele da Marinha, né? Eu aprendi. Eu quando comecei, acho que aprender a andar e mexer as mãozinhas, eu já tinha que fazer minha cama. A família de europeu, né? Não, brincadeira, não. Guardar seus brinquedinhos, tomou o copo, levar para a pia, comeu, levar o prato, fazer sua parte. Porque se a gente não ensinar de pequenininho, quando o filho cresce, ele não vai ser capaz de se virar. Mas o pior não é isso, porque isso ainda ele pode aprender. O pior não é a parte material. O pior é que quando a gente não ensina o filho
as pequeninas responsabilidades do dia a dia, ele não desenvolve a percepção de grupo. Ele não desenvolve a percepção de que ele é um naquela comunidade, naquela família, que ele tem o seu papel e de que o que cada um faz afeta o outro, positiva ou negativamente. Então, o ensinamento da independência e da amorosidade, ele tem que vir já desde pequenininho. Eu tinha familiares que eu escutava, aquilo me corroía na época, né? A gente é jovem, acha que sabe tudo e quer mudar o mundo. E eu escutava as mães falando assim, ai, não, minha filha não vai lavar louça, porque ela, agora não. Ela vai ter muito tempo para fazer isso, quando ela ficar mais velha. Quando ela ficar mais velha, minha gente, vai rolar não. Ela não vai fazer, porque ela vai estar preguiçosa, ela vai estar indolente e ela vai estar alienada. O coração dela vai estar fechado. Ela vai estar num movimento egóico, egoísta, voltado só para ela. E aí ela vai dar um trabalhão para as pessoas ao redor dela. Quer dizer que além da gente não estar ajudando o filho a crescer, ainda estamos dando trabalho para os outros, né? Sabe Deus aí. Então é muito importante a gente valorizar as coisas simples da vida. Não é para ficar pensando em grandes projetos. Não é para ficar sonhando com coisas fora do nosso alcance. Deixa para essas coisas, quando a gente estiver pronto, elas vêm até a gente. Não se preocupa com isso. Tem um ditado que diz, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas a verdade é que a gente não tem que se preocupar com os mestres. Fica todo mundo esperando um mestre especial. O mestre está cheio por aí. O importante é a gente se tornar um discípulo com vontade de aprender. É o mais difícil. Porque depois que a gente está com vontade, a gente atrai, as coisas vêm para a gente. O mais difícil é a gente desenvolver dentro da gente um sentido de comunidade e uma vontade de cooperar nesse planeta. Aliás, esse é o nosso projeto, né? Porque a nossa vida não nos pertence, ela é um presente de Deus. E a gente fica achando que a vida é minha, eu faço o que quero, blá, 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 blá. Não é bem assim, né? O nosso papel é colaborar com Deus na sua criação, na medida da nossa possibilidade. Vamos sempre manter a gente com os pés no chão no nível que nós estamos, com as nossas capacidades, que não são poucas, não vamos nos menosprezar. A gente já chegou até aqui, olha, a gente tem trabalhado muito em direção ao nosso desenvolvimento. Porque tem gente que adora falar, não sou nada, sou um pontinho no universo. Tá bom, mas eu sou um pontinho de Deus. Então, eu não sou uma pessoa menos importante. Todos somos importantes, todos somos especiais e todos somos únicos. A prova disso é que Deus fez a gente com digitais que não se igualam nunca. Nenhuma folha é igual a outra. Tudo isso a gente já ouviu, né? Muito bem. Ele deixou uma dica legal para a gente, que é a família. Como é que a gente vai começar a colaborar com Deus e como funciona eu como projeto no meu desenvolvimento como ser humano? Funciona assim. Olha que coisinha simples da gente observar. Vamos ver como é que é o nosso nascimento. Ele joga a gente assim, pá, em qualquer lugar do planeta? Não. A gente nasce num útero, né? Numa barriguinha. Temos 9 meses para nos adaptarmos. Ou seja, é uma gentileza isso. É a gentileza de nos dar um tempo de adaptação. Daí a gente já tira uma lição. Eu dou um tempo de adaptação para as pessoas ao meu redor, para os meus filhos, para o meu esposo, para qualquer pessoa que convive conosco, que está passando por um momento difícil, está aprendendo alguma coisa, estou ensinando alguma coisa para alguém, né, o nosso filhinho, eu dou esse tempo de adaptação a ele, eu tenho esse respeito, já tem um ensinamento aí. O bebê nasce. Quem troca a fralda do bebê? Ele mesmo? Não, porque ele não sabe. Então, quem que vai trocar a fralda? O pai e a mãe. Vê que eu falei, hein? É o pai e a mãe.
né? Ninguém faz filho sozinho, então é o pai e a mãe. É a comunidade, né? É o sentido de cooperação. Então, se eu sou um cooperador de Deus, eu sou um cooperador de Deus em todas as tarefas. Não são só naquelas que me agradam, né? Isso é muito importante. Parece assim uma coisinha boba, uma brincadeira, mas não é não. Não é não. Eu, como colaborador de Deus, eu sou um colaborador em todas as tarefas que me cabem. Todas. Então, agora a gente já pode até fazer um escaneamento rápido assim na vida da gente, né? Muito bem. Então, se o bebê ainda não sabe limpar a encrenca dele, outra pessoa vai limpar. É o momento da ignorância ainda do espírito, né? Deus também faz isso com a gente, né? Quando nós somos ignorantes, eles vão cuidando da gente, conforme a gente vai crescendo e aprendendo, as responsabilidades vão aumentando. A criancinha cresce, os pais vão ensinando a usar o piniquinho, a criança já é capaz de ir sozinha ao banheiro, mas ainda não consegue limpar a encrenca. Então, os pais ainda limpam a encrenca. Depois ele consegue usar o banheiro sozinho, faz tudo sozinho, limpa a encrenca sozinho, mas com supervisão, porque ainda não dá para confiar. Então, tem supervisão. E depois ele vai crescendo e a gente vai ensinando outras coisas, né? Guardar seu brinquedo, que nem eu falei, levar o seu prato para a pia, depois ele já sabe lavar o prato, ele pode lavar o prato, e por aí vai. E a gente vai aumentando as tarefas, porque a capacidade vai aumentando, então ele tem condições de absorver mais e mais tarefas diferenciadas de acordo com a capacidade que vai se desenvolvendo. Muito bem. Quando se torna adulto, ele já é responsável pelos seus próprios atos. Fez, não fez, vai ter que arcar com eles. Mas se ele errar, o que acontece? Ele está sozinho? Está largado? Lascado? Não está. Deus não deixa a gente sozinho. Se eu errar, eu posso buscar ajuda. Eu ainda posso pedir o conselho dos meus pais, posso ir lá com humildade, né? Olha, fazendo as coisas não estão dando certo, o que você acha? Trocar uma ideia. E posso procurar ajuda de profissionais, e posso procurar auxílio dos amigos. Ninguém diz que a gente tem que viver essa vida sozinho. Esse projeto, aliás, ele não é um projeto único, porque os nossos projetos, eles se interlacem, eles se interligam, né? Um participa do projeto do outro. Se a gente observar com bastante cuidado, a gente vai ver o quanto os nossos projetos se misturam. Não só dos familiares, mas também das pessoas que a gente conhece, que entram e saem da nossa vida, e a gente entra e sai na vida das pessoas. Então, Deus já mostrou para a gente, só na família, mais ou menos como ele age com a gente. A gente só tem que fazer igual. E é assim, é aos pouquinhos. Né? Você vai vendo que é ano após ano, cada ano tem 365 dias para a criancinha, para a gente ir se desenvolvendo e aprendendo as coisas. Nada é jogado assim para a gente, se vira. Tudo bem, a gente sabe que muitos de nós têm encarnações mais desafiadoras que outros. Faz parte, mesmo assim nós nunca estamos sozinhos. Há sempre alguma ferramenta que pode ser utilizada. Uma outra coisa também bacana que a gente vê como exemplo é Jesus. Jesus é governador do planeta, né? Como a gente está em treinamento, a gente ainda não pode governar um planeta. Então ele faz a gente governar o quê para a gente ir treinando? Tem 2 mundos que a gente aprende a governar. Um é o mundo interno, que a gente vai aprendendo a governar, vai aprendendo a distinguir as coisas boas, as coisas ruins, o que funciona, o que não funciona, o que é nutritivo, o que não é. E tem um outro mundinho que ele já dá para a gente ir treinando, que é a nossa família. E aí eu acho bonita aquela frase de Jesus quando ele fala, né, que o meu pai disse que nenhuma das ovelhas no seu rebanho se perderá. E aí eu pensei, e no nosso rebanho? Estamos cuidando das nossas ovelhas? Alguma está se perdendo? Como estão nossos filhos nas nossas mãos?
nossos pais nas nossas mãos, nossos companheiros. Como é que eu estou na minha mão? Eu estou segurando firme o leme da minha encarnação? Como é que está o meu tom de voz dentro de casa? A comida que eu faço, ela sai com amor ou vai tanto ódio, reclamação ou tristeza que ela envenena todo mundo que está comendo? A gente divide as tarefas dentro de casa, ainda mais aqui, né? A gente não tem aquilo que a gente tinha no Brasil, auxiliares, a gente faz tudo sozinho. Então, mais do que nunca, todo mundo tem que ajudar um pouquinho dentro de casa para que todos possam ter seus momentos de lazer também. Então, como é que está esse rebanho que nos foi confiado? Nós temos um pequenino rebanho, mas é nossa responsabilidade. Então, é uma coisa para a gente pensar. É tudo dado em escala assim pequenininha para a gente já ir treinando. E tudo pode ser melhorado, né? Se o meu tom de voz não está legal hoje, amanhã vai ser melhor. Cada noite, cada dia é uma nova encarnação, né? Cada vez que eu durmo e acordo é uma nova encarnação. Eu não preciso morrer para nascer de novo. Todas as noites, todas as manhãs eu nasço de novo e tenho uma oportunidade. Então, esse papo vou de deixar para outra vida, para outra encarnação, eu acho meio ridículo, acho até uma ilusão, porque todos os dias a gente reencarna. Será que a gente ainda não percebeu isso? Que todo dia a gente reencarna? E não adianta. E você vê que a gente acorda com a mesma cabeça que tinha no dia anterior. Se você morrer e reencarnar, você vai reencarnar com a mesma cabeça. Então, tem que ter um movimento de estudo, de vontade de mudar, de melhorar e de buscar soluções. Eu penso também nas nossas responsabilidades mais importantes, assim, com relação a nós mesmos, né? É muito importante que a gente faça as pazes com as nossas entranhas, com o nosso mundo interno. Porque o problema dentro da cabecinha da gente não está nas negatividades, nos defeitos que a gente traz de outras vidas ou dessa vida mesmo. Que a gente fica tão preocupado com essas negatividades dentro da gente. O lance está no conflito. Não é a negatividade que atrapalha a gente, que ela é normal. Se eu estou em treinamento, é normal que eu chute errado, que eu ponha sal demais na comida, que eu esqueci de abraçar o fulano, que eu não fiz uma tarefa que eu tinha que fazer, enfim. Eu faço umas bobagens por aí, que eu colei na prova, que eu roubei, que... Isso faz parte do treinamento, do crescimento. Então, né, eu estou em treinamento, vai acontecer. Eu não gosto, não é agradável, mas vai acontecer. E vai acontecer muito ainda. O que atrapalha a gente é o conflito que a gente tem com relação às nossas negatividades. É como a gente vê isso. Porque no momento que eu vejo isso como uma coisa horrível, porque na minha vaidade eu quero já chegar lá, eu quero estar bonitinha, eu não quero errar, eu tenho uma visão distorcida do que é ser bom, eu começo um processo de desamor. Nesse processo de desamor, eu começo a adoecer. Porque o desamor é um ataque contra você mesmo. Naquelas frases bobas que a gente fala sem perceber. Ai, como eu sou burro. Ai, como eu sou idiota. Ai, mas eu só faço... Mas de novo. De novo, né? Então, quando eu entro num processo de autocrítica, dependendo da gravidade, da intensidade, do quão frequente eu faço isso, eu começo a adoecer. A minha psique começa a adoecer. Eu saio do meu equilíbrio, eu já não vejo as coisas com clareza. O meu emocional começa a adoecer, porque eu já não sou capaz de amar, de gostar, e eu me torno uma pessoa ou triste, ou depressiva, ou raivosa, e começo a afetar as pessoas ao meu redor como uma laranja podre que começa a apodrecer o que está em volta. E, finalmente, se eu prolongar essa atitude interna, o que vai adoecer? O meu corpo. Ele vai adoecer. Começam a vir as dores,
A princípio, os médicos não acham a causa, porque a causa não está no corpo físico ainda, ela está na parte psicoemocional. Mas se eu continuar perseverando nessa atitude interna, vai acabar atingindo o meu corpo físico, e aí, então aí vai ter um diagnóstico. E aí a gente quer a cura. Tudo bem, gente, doença também não é para a gente se culpar por ela. Porque aí a gente fala assim, ai meu Deus, cangalhei tudo, agora fiquei doente, tá vendo? A culpa é minha. Não, é para olhar sempre tudo como um aviso e parte do nosso treinamento. Se eu agasalhei uma melancolia durante muitos anos e isso acabou acarretando numa pneumonia, e eu consegui compreender o recado do meu corpo, eu vou começar a fazer o processo inverso. Vai dar mais trabalho, porque não foi em nenhum e nem em 2 dias que eu criei esse problema, né? Essa desarmonia no meu corpo. Mas faz parte. Eu fiz, eu tenho que limpar. Tem coisa que dá para limpar rapidinho, tem coisa que demora mais tempo, não é? Mas dá para fazer. É só querer. É só ter os pezinhos no chão, a cabeça assim, na simplicidade. Escolhe, faz uma escolha. Eu fiz há muitos anos atrás, eu escutei o Dr. Wayne Dyer falar isso, e eu comecei a aplicar isso na minha vida. Ele falou assim, que teve um momento na vida dele que ele falou assim, que ele escolheu a simplicidade na vida dele. E eu achei isso tão legal, porque eu peguei isso para mim, esse gancho, e daquele momento em diante, eu sempre penso, eu quero a simplicidade na minha vida. Em tudo, até na forma de ver e entender as coisas. Nada de dramatizar, nada de complicar, nada de jogar a minha responsabilidade nos ombros dos outros, o que é meu, o que é seu, né? Vamos fazer a nossa parte e vamos nos ajudar. Uma outra frase que Jesus também colocou, que ele fala assim, se te pedires, não sei se é bem assim, né? Mas se te pedir para andar 1 milha, caminha 2. Muito bem. Então, isso para mim significou eu fazer um pouco além da minha obrigação. Então, aí já vai um sentimento de amor. Porque para eu ir além, tem que ter um sentimento de compaixão e de ternura. Porque é quando eu aprendo a me colocar no lugar do outro, eu já olho além, estou vendo o que aquela pessoa vai precisar, ou eu mesma, ou seja lá o que for, e eu vou e faço aquilo a mais. Tem uma historinha, não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem a historinha do furo no barco? Eu já contei para algumas pessoas, mas eu vou contar de novo. Ela é bem pequenininha, mas ela é bem profunda. Tinha um caiçara numa praia e um moço que tinha uma bonita casa na praia, ele tinha um barco de pescar. Esse barco precisava de uma pintura e ele contratou esse rapaz para pintar o barco dele. O rapaz foi, trouxe todas as ferramentas e passou uma semana lixando, cuidando e pintando o barco. Aí ele percebeu que tinha um vazamento, um furo, alguma coisa no barco, aproveitou, deu uma consertadinha, terminou, já tinha recebido pelo serviço e foi para casa. O dono do barco chamou o caiçara, chamou o pintor e agradeceu o serviço e deu um cheque para ele. E o rapaz falou assim, não, mas o senhor já me pagou pela pintura do barco. Ele falou, não, mas este cheque não é pela pintura do barco, é pelo conserto do furo. Ele olha assim o cheque, era uma quantia bem grande, e fala assim, não, o senhor deve estar equivocado, porque esse valor aqui é muito grande para eu consertar o furo. E depois era um furinho de nada, não me custava nada fazer isso. E ele olhou bem no fundo dos olhos desse moço e disse assim, você não está entendendo. Quando eu pedi para você consertar o barco, para você pintar o barco, eu esqueci de mencionar esse furo. E quando você terminou a pintura, eu não estava na cidade. E os meus 2 filhos pegaram o barco para pescar. Quando eu fiquei sabendo, eu entrei em desespero, em pânico. Peguei o meu carro e vim direto para casa, desesperado e chorando, achando que poderia ser tarde demais. Quando não foi minha surpresa, que o barco estava consertado. Você salvou a vida dos meus filhos.
E o moço ficou olhando e agradeceu, e o moço abraçou o rapaz. É que a gente não pensa que as nossas pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. Às vezes a gente pensa assim, mas eu sou só um pontinho de tinta, né? Mas um pontinho de tinta pode começar tanta coisa. Até a independência de um país, né? Vamos meditar sobre ir além das coisas que a gente faz. Não sou pago para fazer isso. Isso não é trabalho de homem. Isso não é trabalho de mulher. Isso... Really? Né? A gente já está numa época que já dá para sacar muito mais do que isso, né? Já dá para a gente se movimentar através do nosso coração, em vez da nossa cabeça. Se os dois puderem trabalhar junto, então é lucro. A gente está vivendo um mundo planetário, um momento planetário, não sei se vocês observaram, aonde Jesus parece que o planeta todo está gritando, né? Em todo canto, em toda parte, o planeta está gritando. Ele está gritando para ser visto. Ele está gritando por acolhimento. Ele está gritando por mudança. E é muito interessante porque é uma movimentação que está pedindo a não violência, porque é justamente o contrário que está acontecendo, a gente está vendo muita violência. Mas a resposta das pessoas está sendo justamente a não violência. Não é uma coisa interessante? Não é bonito isso de ver? A parte da violência é muito menor do que o que acontece como resultado, do que todas aquelas pessoas que se movimentam porque não querem mais isso. Então, isso é mais uma coisa que a gente já está pronto para fazer. Porque a gente já conhece a hostilidade. Uma coisa que, desde que a gente foi criado como mônada até hoje, a gente já conhece a hostilidade. Mas a gente não conhece a vida de um mundo de regeneração ainda. A gente já conhece a hostilidade na gente, a gente já conhece a hostilidade a partir da gente, que é quando a gente fere os outros. E a gente já conhece o sabor da hostilidade quando é contra nós. E a gente já viu que não dá certo. Eu acho que a gente não precisa mais de nenhuma prova de que a agressividade e a hostilidade não têm resultado proativo e nutritivo. Então, só nos resta amar. Né? Só nos resta fazer a movimentação do amor e ver o que acontece. Porque todo mundo fala, amor, né? Ainda tem aquela ideia de que amor é fraqueza, de que amor não faz isso, amor não faz... com amor não dá, e acha que ainda tem que ter aquele movimento agressivo. A gente já sabe que o movimento agressivo não constrói nada, ele só destrói. Então, vamos, no nosso treinamento, vamos treinar o amor, vamos treinar o acolhimento, vamos treinar o entendimento. Né? Tem gente que ainda insiste em viver na terra do Peter Pan, né? Na terra do nunca, não vamos crescer. Não adianta. A única... Porque fala assim, mas é meu livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Olha, gente, eu só vou lhe informar que a única coisa que a gente vai fazer, que vai conseguir, é adiar. Porque uma vez que a semente começou a pulsar dentro da gente, não tem volta. No momento em que, por alguma razão, o olhar de Jesus tocou nosso coração, seja através do olhar de um bichinho, de um bebê, de alguma coisa que aconteceu na vida da gente, não precisa ser o olhar direto de Jesus, porque ele se manifesta através de tudo que nos rodeia. No momento que, por alguma razão, algo despertou de bom dentro da gente, não tem volta. Isso vai ficar pulsando insistentemente, incessantemente, até a gente começar a se mexer. Se a gente não se mexer, chama resistência, começa a doer. Você tem dor de barriga? Você vai ao banheiro, dá um alívio danado. Mas tenta não ir. Você vê o que acontece. Dói, né? Você tá com fome. Você come, passa a dor. Tenta não comer. É simples, não é complicado. É a gente que complica. Quando tem dor, quando tem sofrimento, tem resistência. Nesse momento é hora de parar e olhar para ver o que eu preciso mudar. E o que eu posso melhorar naquilo ali. Tem alguma coisa que precisa ser feita.
Tem uma movimentação que eu estou tendo que fazer que eu não estou fazendo. Se só tem briga e discussão em casa, alguma coisa não está sendo proativa. Ah, é o outro. Não é. Quando eu mudo, o mundo ao meu redor muda. Quando eu me movo, o mundo se move. É uma questão energética. No momento que eu mudo a minha forma de pensar, o meu foco, muda o foco também das minhas ondas de energia que eu estou emitindo. Então, se antes elas encontravam a encrenca, a hostilidade, e hoje eu não quero mais isso, o que acontece? A hostilidade não encontra campo em mim e eu não envio nada para um campo hostil. Então, é natural que aconteçam as mudanças, mesmo sem eu fazer nada às vezes. Só começando uma mudança mental e emocional, eu já começo a promover uma mudança energética dentro da minha casa e as coisas começam a se modificar. E aí eu vou dando sequência, obviamente. Mas eu tenho que me movimentar. Se eu não me movimentar, o bem, ele precisa se posicionar. Às vezes não é fácil, né? Mas a gente precisa se posicionar no bem. Eu me lembro, quando eu tinha uns 25 anos, eu morava num sobradinho, eu já tinha meus 3 filhos pequenininhos, né? E eu morava, era sobradinho geminado, assim, dava para ouvir tudo da casa do vizinho, né? E a minha vizinha tinha um filhinho que brincava com o meu filho mais velho, e ela tinha um bebê. Eu nunca tinha visto aquilo que eu presenciei. Um dia eu comecei a escutar uma gritaria e eu achei aquilo meio esquisito. E gritaria, eu falei, mas quem que tá gritando, gente, né? Aí parece coisa de gente enxerida, mas não era. Eu fiquei bem preocupada mesmo. E eu colei meu ouvido, porque o meu quarto dava no quarto da pessoa. E eu colei meu ouvido, porque eu falei, a mulher não tá em casa trabalhando. Eu sei que ela trabalhava fora. O pai não tá em casa. Que gritaria é essa? Bom, quando não foi minha surpresa, eu escutei a moça que trabalhava lá gritando com o bebê. Do quarto dos meus filhos, dava assim pra... Eu podia ver minha área e podia ver a área dos meus vizinhos, né? Pequenininha. E eu vi essa mulher em frente ao carrinho de bebê, com o bebê assim, gritando, chamando ele de demônio. E os palavrões mais baixos que vocês podem imaginar. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não é possível, né? E, sabe, nessa idade, você às vezes é um pouco inseguro. Falo, não falo, me meto, não me meto. Se fosse hoje, eu já... botava para quebrar, né? Mas eu fiquei assim, não sabia o que fazer, né? Se eu for falar, como é que ela vai reagir? Mas eu falei, não, pera um pouco aí. O foco quem é? Quem que eu tinha que proteger? O bem tinha que cessar o mal por quê? Por causa do bebê. Sabe-se Deus o que podia estar acontecendo. E mesmo aquela criança ele já devia ter o rapazinho uns 7 anos, uns 8, penso eu. E decidi falar com ela. Gente, eu tinha certeza que essa mulher... O que vocês acham? Vocês pensam que não, você vai falar com a mãe, ela vai ficar super grata, né? Que você foi avisar. Cheguei lá, toquei, parece que eu estava pressentindo. A mulher ficou tão brava comigo, dizendo que onde já se viu eu falar aquilo, e aí ela meio que deixou escapar assim, como estava difícil arrumar uma funcionária do lar... né, para ajudar. Eu pensei, cara, ela tá mais preocupada em arrumar uma funcionária do que com o bebê, né? E por fim, ela ainda questionou a veracidade do que eu estava falando, dizendo assim que o menino dela, o filho, teria dito alguma coisa para ela se isso fosse verdade. Eu só virei para ela e falei assim, qual é o meu ganho nisso? Por que eu viria aqui te alertar? A troco do que eu faria isso se fosse uma mentira? Falei, o seu filho não está falando, porque provavelmente nessa idade a gente fica com medo. Eu não sei se ela ameaça ele, eu não sei como é o relacionamento do seu filho com o seu marido. Pode ser que ele tenha medo de falar as coisas na sua casa. Ela ficou mais brava ainda comigo, mas eu falei, porque é verdade. Porque a gente acha que a gente é um amor com os nossos filhos. E aí a gente às vezes se surpreende quando nossos filhos têm medo da gente. E não entende por quê, mas é o nosso approach, né? É o jeito que a gente faz as coisas. Não, eu sei que a intenção às vezes é muito boa, mas a nossa forma agressiva com os nossos filhos não deixam eles verbalizarem, não deixam eles expressarem suas emoções e eles se fecham. Então, precisamos olhar para isso também. Então, foi um momento que eu tive que me posicionar. Nunca mais, of course, olhou na minha cara.
A moça eventualmente foi mandada embora, graças a Deus. Mas isso eu não estava preocupada com isso. Depois eu fiquei feliz que eu fiz alguma coisa, que eu não me coloquei numa situação cômoda e pensei, isso não é um problema meu. Como com as coisas que acontecem no mundo, isso não é um problema meu. Né? Teve um vídeo correndo aí na internet também sobre o racismo e tal, e a reação dos alunos da faculdade. E é muito interessante, porque nesse vídeo o cara estava falando um monte de aberrações, né? Contra essa facção, contra essa religião, contra aquela cor de pele, contra aquela sei lá, aquela filosofia de vida, a política. Ele era contra um monte de coisa. Contra católico, contra não sei o que lá. E aí o rapaz estava ouvindo e quando ele falou assim, contra os maçons, ele se ofendeu. Aí o amigo dele, que veio da Hungria, falou assim, ué, só agora você se ofendeu? Até então, tudo que ele estava falando das outras pessoas estava ok? E ele para pensar. E é assim mesmo, né? A gente vê um monte de coisa errada por aí, mas a gente só se incomoda quando afeta a nossa vida pessoal. Sem entender que tudo que afeta o próximo afeta a mim também. Afeta a minha comunidade, afeta a minha vida no social, afeta a cidade, o estado, o país e o mundo. Então, uma coisa que eu estou achando muito bacana é essa movimentação das pessoas de terem que tomar uma atitude interna. Porque todo esse aparente mal que está surgindo, na verdade, ele não é novo. Ele já estava dentro de todo mundo. A única coisa que está acontecendo é que ele está sendo obrigado a ser colocado para fora. Eu estou achando ótimo. Porque, embora cause dor e sofrimento, todo o planeta está sendo mexido e chacoalhado e movimentado na direção de tomar uma posição. O que eu quero e o que eu não quero. Isso é uma posição energética. Então, a mente e o coração das pessoas saindo daquela zona de conforto e se posicionando em que mundo eu quero viver, também estou me posicionando sem perceber no meu mundo interno. Isso eu quero para a minha vida, isso eu não quero mais. Isto não é mais aceitável. Até aqui, e colocar e colocar boundaries, né? E isso aqui eu não quero mais para mim. Então, o mal aparente, ele também é uma ferramenta. Ele também faz parte do projeto de Deus. Porque é justamente essa movimentação que está fazendo com que a energia do nosso próprio planeta também esteja se modificando. Jesus, quando ele encarnou, ele trouxe uma tocha olímpica, sabe? Assim, a tocha do amor, justiça e caridade. E quando ele foi embora, ele passou essa tocha para quem? Para os discípulos e para as pessoas que estavam a fim de dar sequência no projeto dele, né? As pessoas de boa vontade. E aí, essas tochas foram sendo passadas adiante. Todos nós nascemos com uma tochinha na mão. E a gente precisa parar para pensar o que nós vamos fazer com a nossa. Porque como colaboradores de Deus, a gente tem um papel a ser executado, que é dar sequência nas coisas boas. Por exemplo, quanta gente não sacrificou para a gente hoje ter a doutrina espírita na nossa mão aí, para a gente poder estudar? Quantas pessoas não se sacrificaram? Morreram, trabalharam duro. Quantas pessoas não se sacrificaram para que a gente tivesse o direito de voto, liberdade de expressão, comida na mesa, roupa, poder viajar, cruzar fronteiras? Todo mundo fez alguma coisa, todo mundo fez sua parte. O que nós vamos fazer com a nossa? Nós temos uma tocha olímpica aí para dar sequência. E a gente pode fazer muita coisa bacana no nosso mundo, lembra? No nosso círculo. Olha o pé no chão, né? Sempre com o pé no chão. Naquilo que eu posso, com as condições que eu tenho, com as capacidades que eu desenvolvi até agora. Eu posso sim dar sequência. Claro que eu posso dar sequência. Vamos nos conscientizar da nossa importância, do quanto a gente pode impactar as pessoas ao nosso redor. Com a nossa atitude, com a nossa energia, com a nossa forma de falar, de pensar, com coisas que a gente pode criar, com acolhimento. Tem muita coisa bacana que a gente pode fazer.
não é? Jesus, quando ele olha para a gente, ele vê além, né? Tem um exemplo que eu dou que é: ele vê o diamante aonde ainda só existe o carvão. Mas ele cuida do carvão como se já fosse um diamante. E isso é uma coisa que a gente pode fazer. Apesar de algumas pessoas darem muito trabalho para a gente, no nosso círculo de amizade, de família, a gente pode cuidar deles, olhando a essência deles, sabendo o que está lá dentro para ser desenvolvido e ajudar nesse processo, ao invés de piorar. Essa é a nossa responsabilidade. Esse é o projeto que Deus tem para a gente. É continuar suas obras. É fazer parte dessa criação. Tem tanta história bonita por aí, como aquele rapaz indiano que foi durante 37 anos plantar uma árvore por dia, ou não sei quantas por dia, e ele transformou um deserto num oásis novamente. Pouco a pouco. Ele não ficou imaginando que ele ia fazer aquilo em um dia. 37 anos. Mas era um projeto que ele colocou para ele. É possível. Tem muita coisa que a gente pode fazer para que esse mundo se transforme naquele mundo que a gente quer. Não vai ter mundo de regeneração se a gente não promover esse mundo dentro da gente. Não adianta ficar esperando como um presente de Deus. Se eu não sou parte da solução, a quem é que eu vou me queixar? Os espíritos estão loucos para ajudar a gente. Mas eles dão a nossa parte para ser feita. Como é que eles vão ajudar a gente se a nossa parte não está feita? É preciso que a gente faça a nossa parte, para que eles então possam também colaborar. Fazer o trabalho por nós, isso não vai acontecer. A não ser que a gente estivesse no estágio do bebezinho, né? Mas a gente não está mais. A gente já tem condições de fazer muito mais. Então é isso. Eu acho que se a gente olhar para a gente com generosidade, com ternura, mas com firmeza também, sem mimo, sem ficar se mimando, sem ficar querendo algo que nós não fizemos por merecer e trabalharmos por aquilo que nós queremos, tudo na nossa vida vai melhorar. E tudo é muito simples. Se eu quero melhorar a saúde do meu corpo, eu melhoro minha alimentação, eu melhoro a minha atividade física. Se eu quero uma mente melhor, eu vou estudar. Vem aqui nas quartas-feiras fazer curso. Ou tem o YouTube, tem livros para ler. Não precisa ser só espírita, tem tanta coisa bacana aí. Fácil hoje, hein? Que na nossa época não tinha nada disso, né? Hoje você tem tudo na internet, não tem nem desculpa. Se eu quero melhorar o meu coração, eu vou começar a olhar para as pessoas à minha volta, ao invés de olhar só para mim. E vou começar a observar a vida dos outros e como eu posso impactar, ajudar e colaborar naquele outro projeto. E quando eu precisar de ajuda para o meu projeto, eu vou atrás e vou pedir. Esse é o movimento do dar e receber. É preciso que haja essa harmonia, essa movimentação. Não pode ter só um, só outro. Então, se a gente começar essa movimentação dentro da gente, pensar na nossa tocha, pensar no nosso rebanho, pensar nas nossas capacidades, toda dor se transforma em dom. Pensa nisso. Tudo que a gente não sabe e tudo que dói hoje, um dia vai ser ferramenta de luz. Quando eu era menina, por diversas razões, eu não gostava de ser tocada fisicamente. Eu, como todo mundo cria um sistema de defesa para suas dores, o meu foi virar um porco-espinho, assim. Então eu já feria antes que alguém pudesse me ferir, para que eu não sofresse. Uma grande ilusão, porque aí você sofre mais ainda, porque você está ferindo as outras pessoas. E muito interessante, porque eu acabei seguindo um caminho na minha vida que, para uma pessoa que não gostava de ser tocada fisicamente, ou eu acabei seguindo a terapia alternativa, né? Hoje a coisa que eu mais faço, hoje, já há muitos anos, é tocar as pessoas. Mas tudo aquilo que eu passei, na época, talvez eu tenha praguejado, nem sei se praguejei, eu acho que mais sofri e introverti o sofrimento. Mas hoje eu penso que são as ferramentas mais bonitas que eu tenho.
porque elas me capacitaram a olhar para o outro além do que os meus olhos podem ver, a sentir além do que a pessoa está me mostrando. Ela me capacitou a me colocar no lugar dos outros e a ser capaz de passar com a minha experiência, ajudar os outros a saírem das suas conchas, do seu sofrimento e capacitá-los como eu aprendi a me capacitar. Mas se não fosse o sofrimento pelo que eu passei, isso jamais seria possível. Eu nunca teria seguido esse caminho. Então, tá tudo certo. Porque se eu também tive que aprender tudo isso, é porque eu tinha que aprender a lição de me sensibilizar, de sensibilizar o meu coração. Não sei o que eu andei aprontando lá, as encrencas do meu passado. A gente tem a opção de aprender pelo amor ou pela dor. Se eu provavelmente não aprendi por amor, eu acabei escolhendo a dor para ver se eu acordava. Então, eu até estou feliz, porque, graças a Deus, eu acho que acordei pelo menos uma parte, pelo menos um pouco. A dor não é uma coisa ruim. Se ela é bem aproveitada e se ela é olhada com verdade, ela se transforma em dom, ela se transforma em ferramenta. E aí, cara, a gente pode fazer maravilhas no quadro da vida com as cores que Deus deu para a gente. Olhe bem para a sua dor. Olhe com amor. Porque um dia ela vai ser a ferramenta, vai se transformar na ferramenta mais importante que vocês vão ter na vida de vocês. E um dia vocês vão lembrar disso. É lindo de ver o carvão se transformar em diamante. E lembra que o diamante não tem uma faceta só. Essa dor se transforma em 1 milhão de facetas lindas. Porque a consciência da gente vai ampliando de tal maneira que o mundo interno da gente nunca mais vai ser o mesmo. Então, vamos olhar para a gente e para o nosso mundo interno com verdade, sem drama e com simplicidade. Esse é o recadinho da noite para vocês. E eu vou deixar, se a dona Elisete me permitir, uma musiquinha aqui no final para a gente internalizar tudo isso que a gente ouviu, mas deixar agora as ondas da música e essa letra entrar na alma da gente e ancorar de verdade tudo isso que a gente ouviu essa noite. Que é sobre o amor, que é sobre o auto-amor, que é sobre a autoaceitação, que é sobre o poder que a gente tem de gerenciar o mundo interno e impactar o mundo externo. Basta a gente querer, né? Agora eu preciso de auxílio. Quiser fechar a orelha. Que você seja alegre, mesmo quando vier a chorar. Que você seja sempre jovem, mesmo quando o tempo passar. Que você tenha sempre esperança, mesmo quando o sol não nascer. Que você ame os seus amigos, mesmo quando sofrer. Que você jamais deixe de sonhar, mesmo quando vier a fracassar. Que você não desista de caminhar, mesmo quando errar. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, é usar os erros para ser sábio e aprender a caminhar. Ser feliz é agradecer a Deus pela vida. Ser feliz é ouvir sua voz dizendo: nunca desista. Que você tenha esperança, mesmo quando o sol não nascer. Que você ame
a gente nunca desistir da gente, tá? O máximo que a gente vai conseguir se a gente desistir é prolongar sofrimento, é resistir e adiar o inevitável, que é ser feliz. Então, para que buscar infelicidade se a gente pode escolher um caminho muito melhor, muito mais fácil e muito mais prazeroso? Eu não disse fácil que não é trabalhoso, mas vale tanto a pena, porque quando você olha para trás, você vê aquele jardim de flores que você deixou, nas suas tentativas e erros e na sua boa vontade, no perfume que você espalhou, você sabe que a sua encarnação valeu a pena, independente do resultado. A gente precisa aprender a não olhar para o resultado das coisas, mas para a movimentação que a gente fez para conseguir. Porque isso é que é importante.